Saudações a todos. Bom, finalmente, depois de 22 anos de espera, foi aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República a Lei 14.751, de 12 de dezembro de 2023, que é a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. Uma legislação muito esperada há muito tempo, como a gente falou, mas devido à sua importância, essa lei ela revogou grande parte do decreto 667 de 1969, que era o que regulamentava as atividades, a estrutura organizacional das polícias militares e corpos de bombeiros militares. E essa lei ela veio trazer sim uma atualização e algumas novidades para as corporações militares estaduais. Meu nome é Francisco Xavier, sou coronel da Ativa da Polícia Militar do Estado de Roraima, e a minha intenção é fazer a produção bem caseira mesmo, né, bem direta, bem pé no chão, de 3 vídeos em que a gente vai fazer os comentários sobre os impactos dessa nova lei orgânica nacional nas corporações militares estaduais. Mas eu faço aqui uma ressalva que o público-alvo desse trabalho, desses 3 vídeos que a gente vai fazer aqui, são os policiais militares do estado de Roraima. Obviamente que quem for bombeiro, quem for de outras corporações de outros estados, vão poder assistir. Eu espero poder ajudar de alguma forma no esclarecimento de alguns pontos dessa nova legislação. Mas por que eu direciono para o público-alvo da Polícia Militar de Roraima? Porque a gente vai procurar contextualizar as inovações dessa legislação com o nosso arcabouço legislativo, o arcabouço legislativo da Polícia Militar do Estado de Roraima. Nós precisaremos, obviamente, falar da necessidade de adequações e atualizações da nossa lei estatutária, que é a Lei 194, da Lei 224, que trata sobre o sistema remuneratório da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, mas principalmente, né, que vai ser um dos pontos mais polêmicos e mais aguardados em relação a essa contextualização, será aquilo que vai incidir sobre a Lei 081, que trata sobre a estrutura organizacional da Polícia Militar do Estado de Roraima. Então, desde já, a gente se coloca à disposição, mesmo fora desse vídeo aqui, né, para quem queira contribuir de alguma forma, e contribuir com informações, né, com correções em relação àquilo que a gente vai falar aqui, mas também em relação a dúvidas, né? Se porventura ficarem ainda algumas dúvidas e a gente puder sanar, a gente se coloca à disposição desde agora e desde sempre. Bom, a lei que a gente vai estudar, que a gente vai analisar agora, a 14.751, ela é oriunda desse projeto de lei 4363, que, como a gente disse, foi protocolado no Congresso Nacional em 2001. Olha só, quanto tempo que ficou tramitando nesse sistema bicameral do nosso Congresso Nacional. E essa legislação, ela tem ali a sua razão em dois dispositivos constitucionais. O primeiro é o artigo 22, que fala sobre a competência privativa da União em legislar sobre determinados assuntos, e justamente no inciso 21 desse artigo é falado que a legislação ela vai legislar privativamente sobre normas gerais de organização, efetivo, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividade e pensões das polícias militares e do Corpo de Bombeiros Militares. Um outro dispositivo constitucional que a lei também, que o legislador se baseou para elaborar a lei, foi, então, o artigo 144, em seu parágrafo 7º,
que fala que a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Então, nascedouro da Lei 14.751, aprovada agora recentemente, no dia 12 de dezembro de 2023, se encontra justamente nesses dois dispositivos constitucionais. Bom, a minha intenção é fazer 3 vídeos. Esses vídeos eles serão divididos da seguinte forma. Nesse primeiro, a gente vai estar tratando aqui sobre as generalidades da lei, sobre as diretrizes e competências atribuídas às polícias militares e aos corpos de bombeiros militares. Só que, como eu disse, eu me sinto na obrigação e até mais à vontade de tratar de aspectos próprios da Polícia Militar, pelo fato de eu fazer parte da corporação, já ter sido um comandante-geral e conhecer um pouco sobre algumas peculiaridades da nossa corporação. No segundo vídeo, a gente vai estar tratando sobre a questão do efetivo, da organização e dos novos quadros que são determinados pela lei orgânica das polícias e corpos de bombeiros militares. No terceiro vídeo, que é o vídeo final, a gente vai estar tratando sobre aspectos relacionados à garantia, a questão do material, né, do material das polícias militares, que antes eram tratados de forma, principalmente material bélico, era tratado de forma exclusiva pelo Exército Brasileiro, né? E a gente vai agora também, nesse terceiro vídeo, a gente vai estar tratando sobre a questão dos aspectos relacionados à convocação e mobilização em casos especiais desses nossos militares estaduais. Seguindo em frente, a gente vai começar aqui tratando sobre o capítulo 1, já no seu artigo 2º. Eu vou tomar a liberdade de tratar especificamente sobre alguns dispositivos. A gente não vai fazer uma leitura completa, uma leitura corrida da lei, até porque a lei ela acaba reiterando alguns pontos constitucionais, algumas considerações já tratadas em outras legislações. Então, eu procurei enfatizar aqui nessa apresentação aquilo que eu acho que realmente seja interessante, inovador, para que então a gente possa estar discutindo e contextualizando. Então, logo no artigo 2º, o legislador ele nos apresenta características gerais das corporações militares estaduais. Mas ele trata aqui de uma questão até então não tratada, que é sobre a essencialidade das corporações militares estaduais à justiça militar. E aqui, claro que ele está fazendo referência à justiça militar estadual. Isso porque os oficiais das polícias e bombeiros militares, eles atuam na condição de juízes quando convocados pelo Conselho Especial de Justiça, também atuam como encarregados na presidência de inquéritos policiais militares, tudo isso de acordo com o Código de Processo Penal Militar, né? E essas corporações militares estaduais também elas atuam assessorando e auxiliando esses órgãos jurisdicionais. Isso tudo aqui baseado também em dispositivos constitucionais que respaldam essa essencialidade da polícia e do Corpo de Bombeiros Militar à Justiça Militar Estadual. Nesse dispositivo, que é o artigo 2º da lei, também é reiterado a condição de forças auxiliares e reservas do Exército Brasileiro. Tá? Então, em situações específicas, que a gente vai tratar no terceiro vídeo, as polícias militares e corpos de bombeiros militares continuam podendo ser mobilizadas como forças auxiliares das Forças Armadas, né? E especificamente mais ainda do Exército Brasileiro. Uma segunda parte desse artigo 2º trata sobre o comandamento dessas instituições. A lei ela é taxativa, ela define que o comando geral
dos bombeiros militares e das polícias militares será exercida por oficiais do último posto, coronéis, até então sem nenhuma novidade, mas ela ressalta que esses coronéis eles deverão pertencer a um quadro específico, que é o quadro de oficiais de Estado-Maior. É uma inovação que a lei traz, que a gente vai tratar aqui no segundo vídeo, falando sobre o efetivo e sobre os quadros da corporação. Então, esse quadro, já fazendo spoiler aqui do que a gente vai ver no segundo vídeo, esse quadro de oficiais de Estado-Maior será, na verdade, o quadro de oficiais combatentes, ou o quadro QOPM, ou o quadro QOBM, já existente nas corporações, que passará a ter essa nova nomenclatura de quadro de oficiais de Estado-Maior. Também, continuando ainda no artigo 2º, em seu parágrafo 3º, a legislação ela fala de outras características das polícias militares e corpo de bombeiros militares. Então, é falado que são instituições militares, de carreira, essenciais à preservação da ordem pública, só que traz também duas características que eu acho importante ressaltar, que são características novas. Primeiro, fala que as instituições militares estaduais são vinculadas ao sistema de governança da política de segurança pública dos estados. Então, hoje, quando o Estado, a unidade federativa, vai traçar as políticas públicas de segurança, necessariamente a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, assim também como a Polícia Civil, que recentemente teve a sua Lei Orgânica Nacional aprovada, deverão ser ouvidas e necessariamente precisarão estar vinculadas a esse sistema de governança do sistema de segurança pública. Um outro ponto importante também é que esse parágrafo 3º, ele define que as polícias militares e bombeiros militares serão integrantes de alguns sistemas nacionais. Por exemplo, o Sistema Único de Segurança Pública, que é o SUSP, que foi criado pela Lei 13.675, de 2018. O SUSP, ele congrega tanto integrantes estratégicos quanto integrantes operacionais, e, nesse caso, a Polícia Militar, ela compõe o Sistema Único de Segurança Pública, certo? Da mesma forma, a Polícia Militar passa a compor o Sistema de Defesa Nacional quando mobilizada e convocada em situações extremas, no caso de convocação de guerra ou declaração de estado de defesa, estado de sítio, feito pela União e regulamentado por esta lei que nós estamos aqui comentando, a 14.751. Um outro sistema do qual, especificamente, o Corpo de Bombeiros Militar faz parte, já fazia, mas a lei ela vem justamente para ratificar e confirmar esse pertencimento, é o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Por fim, a inclusão das polícias e corpo de bombeiros militar no Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o SISNAMA. O SISNAMA ele foi um sistema criado justamente para se gerenciar a aplicação das políticas públicas ambientais no Brasil. E ele é composto por órgãos federais, estaduais e municipais. É importante para a Polícia Militar compor esse sistema, compor de forma legítima esse sistema, porque desde sempre a Polícia Militar, através de seus batalhões ambientais, de suas companhias ambientais, em todas as unidades da Federação Brasileira, ela atua de forma muito proativa, ela é uma das protagonistas desse sistema de proteção ambiental. Não é à toa que há bastante tempo a Polícia Militar, especificamente a Polícia Militar de Roraima, já realiza a atuação de infrações ambientais, já realiza o termo circunstanciado de ocorrência de natureza ambiental, e foi mais do que justo e acertado que, a partir de então, a Polícia Militar componha esse Sistema Nacional de Meio Ambiente. E a gente vai tratar aqui também das diretrizes que a Corporação Militar Estadual precisará adotar. Bom, as diretrizes são normas, são regramentos estabelecidos pelo Estado
do qual a instituição ela não pode se afastar. Então, no artigo 4 da lei em comento, vai estar sendo definido que são diretrizes a serem observadas pelas polícias militares e pelos corpos de bombeiros militares dos estados, Distrito Federal e territórios, além de outras previstas na legislação e em regulamentos, no âmbito de suas atribuições constitucionais e legais. Então, essas diretrizes que a gente vai comentar aqui, algumas delas repetem diretrizes já estabelecidas, por exemplo, no Estatuto da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar de Roraima, na própria Lei 081 estadual, mas a gente vai enfatizar aqui algumas diretrizes novas, algumas diretrizes específicas, constantes nessa lei, que acabam vindo como inovação, certo? Primeiramente, em relação ao planejamento estratégico e sistêmico. Sempre se falou bastante sobre o planejamento estratégico, da necessidade de toda a organização, seja ela estatal ou privada, ter ali um direcionamento estratégico, através de um plano para que então se possa fazer uma gestão estratégica. Isso agora a gente tem normatizado. As polícias militares elas precisarão ter definidas um plano estratégico composto ali pela visão, pela missão, pelos objetivos estratégicos que a Polícia Militar deverá seguir e também onde deverá estar elencado as metas, os objetivos, os parâmetros que a corporação deverá seguir para alcançar os seus objetivos estratégicos finais. Então, hoje passa a ser uma realidade, o comando da corporação, inclusive tem um dispositivo próprio, que a gente vai ver mais na frente. O comando da corporação ele é obrigado, assim que ele assume aquele novo encargo, de fazer a apresentação desse planejamento estratégico. Então, ganha a corporação e ganha, sobretudo, a sociedade. Uma outra diretriz importante é a integração com a comunidade, com o Poder Judiciário, com órgãos do sistema de segurança pública e com demais instituições públicas. A integração, ela, desde da Lei 13.675, onde foi criado o SUSP e estabelecida a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, ela já é um ponto-chave. Ela já é um pré-requisito até para que os estados possam, por exemplo, receber verbas oriundas do Fundo Nacional de Segurança Pública. Só que ainda a gente constata que essa integração ela é pouco operacionalizada no Brasil de uma forma geral. Mas agora a gente vê aqui de forma taxativa o estabelecimento de uma diretriz que obriga que a Polícia Militar ela integre suas ações, o seu planejamento, as suas operações a outros órgãos além daqueles órgãos constantes no sistema de segurança pública. Antes, isso ficava muito a cargo dos comandantes, dependendo do nível de articulação, dependendo do nível de vontade do comandante, era o comandante que decidia se ele realizava uma interlocução com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. Agora não, agora a gente tem uma diretriz que, de fato, estabelece como regramento a necessidade da Polícia Militar permanecer integrada com os demais órgãos, não só aqueles órgãos ligados ao sistema de segurança pública, como a gente mencionou. Uma outra diretriz, o planejamento e distribuição do efetivo, proporcionalmente ao número de habitantes na circunscrição, obedecido aos indicadores, peculiaridades e critérios técnicos regionais. É importante também que as corporações, a partir dessa diretriz, realizem de forma técnica o estudo e a viabilidade para distribuição do efetivo no terreno. Geralmente se utiliza como um critério apenas uma proporção relacionada à população daquela cidade, à população do estado. E temos outros fatores que precisam ser explorados e levados em conta para análise e distribuição do efetivo. A gente está falando aqui, por exemplo, do estabelecimento da mancha criminal, do levantamento dos índices de crimes violentos letais intencionais,
um local com uma concentração de estabelecimentos bancários e comerciais. Então, tudo isso precisa ser levado em conta para que o efetivo possa, de fato, ser distribuído pela corporação. Uma outra diretriz diz respeito ao caráter técnico e científico no planejamento no emprego. Isso é importantíssimo. Isso aqui vai incentivar cada vez mais as corporações a investirem no conhecimento, a investirem no capital intelectual de seus policiais militares, independente do nível, seja ele estratégico, tático, operacional. Todas as ações da corporação, todas as operações, elas precisam ser fruto de um estudo técnico e de considerações científicas. Não é à toa que, recentemente, o Ministério da Educação reconheceu como uma área do conhecimento as ciências policiais, que tem como objeto de estudo as corporações policiais. Então, as polícias militares precisam cada vez mais fazer uso da tecnologia, do conhecimento, principalmente da gestão do conhecimento, para a elaboração de todo o planejamento que vai demandar o esforço da corporação. A prevenção especializada também é contemplada como uma diretriz dessa nova lei. E quando a gente fala de prevenção especializada, a gente precisa transpor aquela ideia do policiamento ostensivo fardado. Isso vai além da ideia do policiamento feito através daquele sistema conhecido como Cosme e Damião, Romeu e Julieta, que é a dupla de policiais ali circulando em centros comerciais, em centros de grande movimentação urbana. Esse tipo de policiamento, obviamente, ele é um policiamento muito importante, é um policiamento de impacto. Ele traz, sim, um viés preventivo, mas da forma que é colocada pela lei, a prevenção especializada, ela vai além disso. Ela vai estar tratando sobre programas de policiamento, programas de prevenção primária. Então, a gente cita programas que já são realizados pelas polícias militares do Brasil e realizados aqui pela Polícia Militar de Roraima. Um caso deles é o PROERD, onde a gente tem professores da Polícia Militar, policiais militares atuando como professores nas escolas de nível fundamental, de nível médio, tratando do assunto sobre prevenção e erradicação do uso de drogas e de bebidas alcoólicas. Temos também um programa muito importante, muito relevante para a prevenção especializada, que é o AME, o Atendimento Múltiplo Especializado, hoje realizado pela Polícia Militar de Roraima através da COP-CDH, que é a Coordenação de Polícia Comunitária e Direitos Humanos. Esse programa, ele, por exemplo, realiza visitas e monitoramento presencial para famílias que registraram ocorrências de violência doméstica. Então, independente que se tenha ou não uma medida protetiva, se aquele determinado lar ele fez um registro, ou pelo 190, ou através de outro meio, a Polícia Militar ela passa a colocar aquele local, aquela família, aquela vítima no seu itinerário de visitas comunitárias, podemos dizer dessa forma. Então, são programas, ideias, ações que, de fato, repercutem e trazem a essência do que a lei coloca como prevenção especializada. Uma outra diretriz é a cooperação e compartilhamento recíproco das experiências entre os órgãos de segurança pública, mediante instrumentos próprios da forma da lei. Nós trazemos aqui o exemplo da FICO, que é a Força de Intervenção, ou melhor, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, não sei se eu esqueci mais alguma, e justamente ela foi criada através de um instrumento próprio, que foi um acordo de cooperação técnica. Para quem é do estado de Roraima e acompanha o noticiário policial, observa que muitas operações realizadas pela FICO, ou seja, de forma compartilhada, através da cooperação institucional, há um prejuízo muito grande para o crime organizado, principalmente na nossa região de tríplice fronteira, onde o enfrentamento ao crime organizado ele precisa, sim,
ter um enfoque especial. E sem esse compartilhamento de informações, sem a divisão desse trabalho, somando-se polícia ostensiva, polícia judiciária, polícia de execução penal, com certeza o crime organizado hoje estaria ganhando de lavada, né? Uma outra diretriz muito importante é a utilização recíproca do sistema integrado de informações e acesso a dados cadastrais observados, os credenciamentos e sigilos legais. Bom, a gente está falando aqui do compartilhamento de sistema, de utilização de bancos de dados de forma compartilhada. Hoje nós temos, por exemplo, uma integração muito boa com a Polícia Penal, que se utiliza de um banco de dados muito importante que é utilizado pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela própria Polícia Federal. Nós temos também um programa muito bom que é a Declaração de Acidente de Trânsito, que foi disponibilizada no ano de 2022 pela Polícia Rodoviária Federal ao Detran e à Polícia Militar de Roraima, e hoje possibilitam um atendimento mais eficaz e mais célere dos acidentes de trânsito atendidos pela Polícia Militar no ambiente urbano. A capacitação profissional continuada é uma diretriz que ela precisa, sim, ser levada muito a sério pelas corporações. Infelizmente, ainda há muitas corporações no Brasil, e até pouco tempo a própria Polícia Militar de Roraima tinha uma realidade de que o policial ele passava mais de 10 anos sem ir para um estande de tiro, sem fazer uma atualização sobre armamento, sobre equipamentos, sem ter uma atualização sobre aspectos legais e jurídicos relacionados à profissão. Recentemente, no ano de 2021, a Polícia Militar de Roraima criou a coordenação de capacitação continuada vinculada à Diretoria de Ensino e Pesquisa da Polícia Militar, e a partir de então vem sendo trabalhados calendários anuais de cursos e estágios para a corporação. Na foto a gente vê aqui o exemplo, né, de policiais fazendo treinamento tático, policiais tendo instrução de comunicação em Libras. Isso tudo é muito importante para que o trabalho da Polícia Militar continue valorizado e continue com qualidade. Outra diretriz importante é a instituição de base de dados online e unificada por Estado da Federação. Resumindo, através da Cinesp, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública disponibilizou para os estados uma plataforma em que os dados, eles, além de poderem ser compartilhados, permite que as polícias realizem o registro de boletim de ocorrência, termo circunstanciado de ocorrência, e o melhor de tudo, no momento em que, por exemplo, o policial militar ele autentica aquele registro do boletim de ocorrência, automaticamente o policial penal lá na unidade prisional ele já vai ter acesso, o policial civil na delegacia já vai poder ter acesso, o delegado que está encarregado de uma determinada investigação já vai ter acesso automático em tempo real sobre todas aquelas informações que estão sendo registradas nesse sistema. É um sistema muito bom que vem sendo utilizado pela Polícia Militar de Roraima desde o início desse ano. As tratativas começaram ainda no ano de 2022 e esse ano, graças a Deus, a corporação conseguiu dar esse passo e estabelecer a utilização desse sistema importante, que é o sistema do Cinesp, através do CIOPS-CAD e através também do PPE. Uma diretriz importante também é a utilização dos meios tecnológicos disponíveis e a atualização de metodologias de trabalho para a constante melhoria dos processos de prevenção. Então, a corporação se utilizar da tecnologia que nós temos disponíveis hoje, para que possamos, então, fazer uma aproximação da comunidade, da população com a instituição, objetivando uma maior prevenção dos delitos. Aqui a gente dá o exemplo do aplicativo Polícia na Rua, lançado pela Polícia Militar entre os anos de 2021 e 2022, e o Disque Denúncia, do Núcleo de Polícia de Proximidade,
que tem a sua atuação lá no residencial Vila Jardim, no bairro Cidade Satélite. Então, foram formas, através da tecnologia, que a Polícia Militar de Roraima se utilizou para que, então, pudesse fazer esse alinhamento, pudesse, então, possibilitar essa comunicação maior entre a comunidade e a Polícia Militar. Uma outra diretriz é a integração ao sistema de segurança pública, uma integração ao sistema de segurança pública com aprimoramento contínuo de mecanismos de governança. Então, a gente está ouvindo cada vez mais a utilização de termos relacionados à governança. Então, implementar políticas públicas se utilizando de mecanismos, instrumentos de governança, eles necessariamente precisam impactar de forma positiva sobre as instituições. E as instituições precisam estar integradas de forma sistêmica e cooperativa para que essa governança, então, ela possa dar o efeito esperado pelos nossos governantes. A institucionalização de programas e projetos vinculados às políticas públicas e ao Plano Nacional, Estadual e Municipal, faltou o municipal, dentro das suas atribuições, baseados em evidências técnicas e científicas. É importante que a lei fala sobre evidências científicas e evidências técnicas, porque cada vez mais tem se colocado em debate a segurança pública baseada em evidências. Então, realizando-se estatísticas, realizando-se levantamentos técnicos, fazendo-se a prospecção de cenários relacionados à segurança pública, nós podemos, então, estabelecer políticas públicas bem direcionadas, até mesmo poder estabelecer o policiamento orientado à solução de problemas. Então, a gente traz como exemplo aqui o Núcleo de Polícia de Proximidade do Vila Jardim, que foi uma unidade policial militar criada para atender demandas específicas daquela localidade que hoje conta com aproximadamente 18 mil habitantes. Então, foi realizada uma pesquisa, que é essa pesquisa que está exposta aí, onde foram entrevistados 209 moradores, e eles, então, puderam expor suas opiniões, expor suas impressões em relação à criminalidade local, ao policiamento que era realizado naquela porção territorial. A partir desse resultado, a Polícia Militar, à época, estabeleceu uma política pública em que, através do núcleo de polícia de proximidade da Polícia Militar, realizava-se uma interlocução direta com outros órgãos do governo, como, por exemplo, a Companhia de Águas e Esgotos, a CAER, a Polícia Civil, a Secretaria de Trabalho e Bem-Estar Social, a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Roraima, responsável pelo cadastro dos moradores do residencial, o Departamento de Trânsito, que sempre foi fundamental para a organização do trânsito e para a pacificação social também, o Corpo de Bombeiros Militar e a Companhia Fornecedora de Energia, que é, no nosso caso aqui, a Roraima Energia. Então, é um caso de uma política pública feita de forma integrada, de forma interinstitucional, baseada em evidências. E a gente pula aqui para a parte relacionada às competências da Polícia Militar, trazidas pela nova lei orgânica das polícias militares, uma lei nacional que, então, traz novas diretrizes e novas competências para as polícias militares. Em seu artigo 5º, a lei ela fala que compete às polícias militares, nos termos de suas atribuições constitucionais e legais, respeitado o Pacto Federativo. Então, novamente, eu vou estar enumerando algumas competências relevantes, não serão todas constantes na lei, porque, como eu disse, muitas dessas competências já repetem aquilo que a legislação estadual já nos apresenta. Então, em relação ao planejamento, coordenação, direção, assim também como a execução da Polícia de Preservação da Ordem Pública, a Polícia Ostensiva e a Polícia Judiciária Militar dos Estados. É importantíssimo a gente definir que termos são esses. Para quê? Para que, então, o direcionamento das ações da corporação e, principalmente,
quando outros órgãos estiverem juntamente com a Polícia Militar realizando uma atividade conjunta, o planejamento de uma operação, cada instituição saiba de fato qual que é o seu papel. Então, quando se fala numa polícia de preservação da ordem pública, é importante que a gente contextualize primeiro. Como é que pode se definir uma ordem pública? O que é a ordem pública? É tão somente a manutenção da tranquilidade social? Bom, recorrendo à doutrina, a gente encontra que a ordem pública ela é constituída por três construtos, que é o construto da tranquilidade pública, que diz respeito àquele nível em que uma sociedade consegue conviver de forma harmônica, de forma pacífica, gerando um bem-estar geral. Também tem um segundo construto, que é a salubridade pública, que são as condições de higiene e sanidade que devem reger a sociedade, e quando essas condições elas são quebradas, a polícia militar ela precisa adotar providências, quase que não sai, para que essa salubridade pública ela possa ser retomada para a sociedade. E o terceiro construto, que diz respeito à segurança pública, que é a busca incessante e uma busca constante pela diminuição da sensação de insegurança, através do aumento da proteção pelos órgãos policiais. Né? Então, quando a gente conceitua a ordem pública através desses três construtos, a gente, então, chega a uma nova definição de que a preservação da ordem pública ela engloba tanto a manutenção quanto a restauração. No caso da quebra da ordem pública, no caso de eventos que coloquem em risco a ordem pública de um estado, de uma cidade, a Polícia Militar ela dispõe de mecanismos para manter e restaurar imediatamente essa ordem pública. Quando se fala de polícia ostensiva, na verdade, a gente vai estar falando de ciclos relacionados à polícia administrativa. A polícia administrativa é uma capacidade que todos os órgãos governamentais possuem, que é de limitar e restringir direitos em nome de um interesse público, e especificamente sobre a polícia ostensiva, a legislação, não tanto a legislação, mas a doutrina, ela cita 4 ciclos da polícia administrativa, que é o ciclo da ordem de polícia, o consentimento de polícia, a fiscalização de polícia e a sanção de polícia. Né? Antigamente, a polícia militar ela ficava circunscrita tão somente a essa etapa, a essa fase da fiscalização de polícia, que era o policiamento ostensivo. Hoje, a polícia ostensiva, que inclusive também é tratada na própria Constituição Federal como uma das atribuições constitucionais da Polícia Militar, ela é bem mais abrangente e impõe à Polícia Militar uma responsabilidade maior pelo cumprimento e pela exclusividade da polícia ostensiva. E, por fim, a Polícia Judiciária Militar, que tem as suas atribuições descritas ali no artigo 8º do Código de Processo Penal Militar, que são aquelas atribuições relacionadas à apuração dos crimes militares previstos em lei, no caso, o Código Penal Militar, e todo assessoramento feito à Justiça Militar e ao Ministério Público Militar, feito pelas polícias e corpos de bombeiros militar. Ainda sobre as competências, realizar a prevenção dos ilícitos penais com a adoção das ações necessárias ao pronto restabelecimento da ordem pública no âmbito de suas atribuições constitucionais legais. Até pouco tempo utilizava-se muito a expressão repressão imediata. Por quê? Falava-se que a polícia militar, além do policiamento preventivo, ela realizava o policiamento relacionado à repressão imediata, ou seja, um pronto restabelecimento da ordem pública. A legislação, então, ela passa a definir essa expressão, pronto restabelecimento da ordem pública, como uma competência da Polícia Militar dentro de suas características
de polícia ostensiva e polícia de preservação da ordem pública. Uma outra competência importante também estabelecida reitera o que algumas legislações já apresentam como atribuições da Polícia Militar, que é a Polícia Ostensiva Rodoviária de Trânsito, certo? Outra competência importante também é o exercício da Polícia Militar através da delegação ao convênio de aspectos e ações relacionadas à garantia e à obediência às normas relativas à segurança de trânsito. Então, é importante, sim, que a Polícia Militar continue sendo agente da autoridade de trânsito nos municípios, sejam municípios de grande população, municípios com pequena população. O estado de Roraima tem uma característica muito importante, muito positiva, em que em todos os municípios do estado, a Polícia Militar ela é extremamente atuante no trânsito através da cooperação, através do convênio com o município, de convênio com o estado também, e algo do qual eu sei que a Polícia Militar de Roraima não abre mão, porque o trânsito ele acaba sendo um grande termômetro do nível de segurança numa determinada cidade. Continuando aqui nas competências da Polícia Militar, a gente também enumera que a nova lei ela traz como competência as ações de inteligência e contra-inteligência com a finalidade de subsidiar ações para prevenção e neutralização de ilícitos e ameaças contra a ordem pública. Então, durante muito tempo também foi objeto de discussão o papel da Polícia Militar, principalmente quando ela se antecipava a algumas ações de segurança pública através do seu policiamento velado. A gente reitera que a Polícia Militar, de fato, ela não pode fazer investigação de crimes comuns, não. A Polícia Militar ela não tem essa competência. Constitucionalmente, a investigação de crimes comuns é competência exclusiva das polícias judiciárias, ou a Polícia Federal ou a Polícia Civil dos estados, mas há de se entender, e a lei ela confere isso, que as ações relacionadas à inteligência e contra-inteligência são fundamentais para que, então, a Polícia Militar ela possa fazer o planejamento de suas operações e possa fazer de forma mais eficaz a preservação da ordem pública através das informações e da produção do conhecimento que é feito pela inteligência das corporações. Uma outra competência importante também diz respeito ao planejamento das políticas públicas relacionadas a caráter educativo e formativo direcionadas à família, infância, juventude, grupos vulneráveis, meio ambiente, trânsito, prevenção e combate às drogas, enfim. O porquê da importância da gente falar dessa competência? Porque durante muito tempo a Polícia Militar ela sempre utilizou de um discurso de que a Polícia Militar ela é unicamente responsável pelo planejamento do policiamento, pela execução do policiamento ostensivo, e por isso a Polícia Militar não tem responsabilidade nenhuma sobre o planejamento e a participação em políticas públicas educacionais, de meio ambiente, de trânsito, de aspectos relacionados à família. Não. A partir de agora, a partir da Lei Nacional, da Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares, a Polícia Militar ela passa também a participar diretamente do planejamento dessas políticas públicas. Então, é muito necessário, sim, que através de atividades relacionadas aos grupos de pesquisa, atividades relacionadas aos conselhos de segurança, a Polícia Militar se faça presente para que, então, ela possa continuar contribuindo para a elaboração dessas políticas, que vão ter por destino final o cidadão. E, consequentemente, estaremos aí contribuindo no aspecto preventivo primário para a segurança pública do nosso Estado e da nossa nação. Por fim, não menos importante, a gente tem aqui uma competência que é a atuação de forma integrada e cooperada com outras instituições,
constante no artigo 144 da Constituição Federal. A gente já comentou isso nas diretrizes, mas é a necessidade e a determinação que a lei impõe agora para que a Polícia Militar ela atue de forma sistêmica e de forma integrada com outros órgãos institucionais, sejam órgãos policiais, sejam órgãos governamentais, não governamentais também. É importante que a Polícia Militar cada vez mais tenha um alinhamento proativo com instituições bancárias. Hoje a gente tem aí o drama da criminalidade organizada e de modalidades criminosas, como o novo cangaço e o domínio de cidades, que exige que a Polícia Militar, a Polícia Civil, todas as polícias estejam numa interlocução direta com agências bancárias, com empresas de segurança privada e transporte de valores, para que, então, o Estado como um todo continue tendo condições de fazer frente a esses grupos criminosos. A legislação ela traz também um aspecto importante que diz respeito à condição de autoridades de polícia. Bom, antigamente tinha-se por certo que a única autoridade policial ela cabia ao delegado de polícia, fosse ele da Polícia Federal ou da Polícia Civil. Bom, o delegado, na sua condição, ele continua sendo, sim, a autoridade de polícia judiciária, como sempre foi, só que a partir de então a lei reconhece que os policiais militares, bem como também os bombeiros militares, no exercício de sua função, eles detêm a prerrogativa de autoridades de polícia administrativa, de polícia ostensiva, de polícia da preservação da ordem pública e de autoridades de polícia judiciária militar. Era uma discussão que ia muito também para o lado classista, anteriormente, já se falava doutrinariamente dessas atribuições das autoridades de polícia militar como autoridades de polícia de preservação da ordem pública, mas agora, finalmente, a lei ela vem para legitimar essa condição. E com esse último slide, a gente finaliza esse primeiro vídeo. O nosso segundo vídeo, a gente vai estar aqui tratando de um aspecto muito polêmico, muito importante, muito relevante, que será a renovação dos quadros das corporações militares estaduais. A gente vai estar tratando sobre o efetivo e a organização estrutural das corporações. E a gente pede, então, que todos aqueles que tenham interesse no assunto continuem acompanhando esse trabalho que a gente faz aqui de forma voluntária, no sentido de esclarecer e de contribuir para a compreensão dessa nova lei, Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. Fica aqui o nosso agradecimento e, se Deus quiser, até a próxima.